E aí, pessoal, como vocês estão? Muito tempo aqui sem postar vídeo, muito ocupado, trabalhando demais, estudando bastante também. Meu site lixoso voltou e hoje nós vamos contar aqui uma história real, tá? De um casal que fez o famoso pé de meia no exterior, voltou pro Brasil e morreu na miséria porque foram dominados pelo espírito da avareza. Eu vou contar agora pra vocês. Me segue aí e vamos lá. Tava jogando Forza Horizon 3 no Xbox. É a gameplay de hoje aí. Fui, vamos lá. Então vamos lá para mais uma história, casos da vida real. Uma história lixosa que aconteceu de verdade nos longínquos anos 80. Eu acompanho essa história aí porque eram pessoas que moravam aqui no bairro, vizinho da gente, amigos da minha mãe, e eu estudei com a filha do casal. A menina estudava na mesma classe que eu, na segunda série, e o menino estudava na classe do lado lá, acho que era na terceira, ou era na primeira, sei lá, não sei se era mais novo, se era mais velho, não lembro. Então, eu lembro dessa história aí e vou contar pra vocês. Era um casal, como todo casal aqui da periferia, zona sul de São Paulo, né? Pessoas que trabalhavam aí das 8 às 5, de segunda a sexta, ganhava lá seus 5, 6 salários mínimos da época. Tinham lá seus 2 filhos, seu carrinho, sua casa comprada em parcela, né? Mas que, diferente assim, por exemplo, do perfil dos meus pais, era um casal que conseguiu estudar além do primário, né? Conseguiu fazer o famoso segundo grau, né? O colegial, que hoje a gente chama de ensino médio. Então, era um pessoal assim mais descolado, eram um pouco mais novos que meus pais, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, minha mãe tinha 40. Eu acho que essa mulher, mãe dessa menina, devia ter uns 35, 36. O cara também, o marido dela. Então o casal trabalhavam ali, acho que em escritório, né? Serviços de escritório. Mas mesmo assim eles estavam insatisfeitos com a vida aqui no Brasil, né? Porque assim, tava a época de José Sarney, o Cruzeiro derreteram, não valia nada. Eles com 2 filhos para criar, morando aqui na periferia. E então eles viram uma alternativa de trabalhar no Canadá, naquela época, hein? Imagina no Canadá. Se hoje o Canadá ainda é primitivo, naquela época, nos 80, eu acho que devia ser mais, né? Então eles foram os pioneiros aqui do bairro que foram para outro país para trabalhar. Eu lembro que tinha uma família de ingleses aqui que morava lá embaixo, na rua Martinho Lutero. E o meu amigo Smith, ele era de lá, né? De lá não, né? Acho que ele nasceu lá, veio bebê pro Brasil, ele já falava português direito. Bem, mas a avó dele, os pais, misericórdia. Você não entendia nada que os caras falavam quando eu ia lá na casa deles. Ele é da Inglaterra. Então, não sei o que vieram fazer aqui no Brasil, né? Às vezes já morava aqui no campo. Mas esse casal aí conseguiu ir pro Canadá, só que deixaram os 2 filhos com a avó, os avós aqui, que morava também na periferia de São Paulo. Deixaram o menino e a menina morando aqui no Brasil, né? E foram pra lá. E eu acompanhei essa história aí, porque sempre que, às vezes, quando eles, uma vez por ano, parece que eles baixavam aqui no Brasil, vinham aqui no Brasil, e eles participavam da reunião de pais. Aí eu lembro de uma vez que uma história, a mãe da menina falando, né? Acho que lá na quarta série, né? Que eu tava com eles, lá na terceira ou quarta série. Ela falou, ai, gente, quando desci no avião do aeroporto, vindo aqui pra periferia, que a gente passou ali do lado do rio Tietê, que eu senti aquele fedor. Ai, eu fiquei tão triste que eu comecei a chorar lembrando do Canadá. Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida voltando pra esse Brasil? Olha aquele esgotão do meu lado, ninguém faz nada. Aí minha mãe ficava lembrando isso. Ai, que gente metida, minha mãe toda invejosa, né? Aí beleza, vieram pro Brasil. Eles vinham uma vez por ano, né, pra ver as crianças e tal. Eu não sei que depois eles ficaram 6 ou foi 8 anos ali, eu não sei que merda que deu, que no final acabaram voltando definitivo pro Brasil, né? Não falaram por quê. Não sei se não conseguiram cidadania ou se fizeram alguma transgressão lá, por exemplo, que dirigir sem carteira, né? Sei lá, você pode ser banido do país, só sei que voltaram. Mais ou menos aí depois de uns 6 ou 7 ou 8 anos, não lembro que eu era criança. Então, voltaram pro Brasil e ficaram aqui, né? Aí voltaram, imagina, quanto que eles não
foram para lá sem os filhos, então não tinham despesas. Claro que eles mandavam um pouco de dinheiro para a mãe, né, para os pais, para cuidar das crianças aqui. E imagina naquela época quanto que era o peso do dólar canadense em comparação ao cambaleante cruzeiros cruzados novos da época, que tava uma loucura aqui no Brasil, né? Com o Sarney, mudando dinheiro toda hora, cruzeiro novo, cruzado novo, BTN fiscal, aquele inferno de quem só viveu nos anos 80 vai lembrar. Então esse casal veio pra cá cheio do tutu, né? Diz que economizaram muito, trabalhavam em 2 empregos por dia. Empregos ruins, né? Que falaram tanto que a mulher voltou cheia de problema nos ossos, nas juntas de. Como que é? Lavava louça, lavava coisa e não era mecanizado, né, ainda, né? Porque o Canadá ainda tava, assim, processo de expansão, né? As moradias, tudo, então não tinha tanta mecanização. Parece que ela trabalhava lavando louça em restaurante, depois ela trabalhava de auxiliar de limpeza no hospital, o cara também serviço braçal mesmo, né? Braçalzão. Aí a menina, ela voltou com problema de saúde, né? Porque congelou os ossos, lá mexendo com água e não tinha, acho que, aquecimento, que ela falou, é absurdo isso. Imagina no frio de 50 graus abaixo de zero, você não tem aquecimento na água, tem um aquecimento fraco. Aí voltou, parece que compraram cada um, o cara comprou 2 casas, a mulher comprou 2 ou 3 casas e colocaram para alugar. Todos os barracos aqui na periferia, né? Então, um total aí de 5 casas de renda para alugar por um bom preço, porque não foi casinha barraco, não, foi sobrado nas melhores partes aqui da periferia, né? Onde o aluguel era caro, a metragem era cara. Compraram essas casinhas e foram vivendo isso daí. O tempo passou, passou muito tempo. É, aí, né, quando eu tinha 10 anos, eles já tinham praticamente 40, 50, 60. Só sei que eu acompanhei eles envelhecendo, aí os filhos foram embora também. Eles nunca mais voltaram. Por quê? Não sei. Só sei que deram um jeito de mandar os moleque, né? Os jovens pra lá quando eles fizeram a maioridade. Foi o menino e a menina. A menina depois eu acho que foi pros Estados Unidos. Não quis ficar no Canadá, não. O menino parece que ficou lá. Beleza. A gente continuou tendo contato com eles de vez em quando aqui no bairro. Eu não, né? Minha mãe mais. Aí É, o cara, eles ficaram um tempo descansando, né? Usufruindo lá da renda, do aluguel. Eles reformaram os sobrados e alugaram. Aí compraram o carrinho, zero, lembro até na época, bom. E continuaram vivendo assim. Aí a mulher, como voltou pra cá, né? Já na época que tinha que ter faculdade para achar bom emprego, só tinha o segundo grau. Eu acho que foi trabalhar de. Eu não sei se foi num restaurante ou se foi numa lanchonete, mas foi trabalhar. E o cara também. O cara foi trabalhar num boteco lá no centro de São Paulo. Os dois foram continuar trabalhando pesado. O tempo foi passando. Aí eles chegaram, passou aí, põe aí uns 20 ou 30 anos. Aí eles já estavam com 60. Só que não conseguiram se aposentar aqui no Brasil, né? Nem por tempo de trabalho, nem por idade. Não sei, eu sei que acho que não conseguiram se aposentar. Ou conseguiram, não lembro agora, não lembro disso daí, mas eles continuaram trabalhando muito. E só que aí eles estavam com bastante dinheiro também, né? Diz que sobrou muito dinheiro. E recebendo lá os 5 aluguéis. Aí, nesse tempo aí, aí eles começaram a ter uns hábitos estranhos, né? A gente percebeu que eles já não se arrumavam mais, né? Eles estavam andando com as roupas tudo esfarelenta, esfarrapado, sujo. A casa também deles que eles moravam já não era mais reformada há um bom tempo. Eles já estavam aí com seus 50, 60 anos, mais ou menos. E começaram a gente começou a ver esse casal catando lixo na rua, catando lixo para vender reciclagem, plástico, garrafa de vidro, garrafa, coisa de alumínio, papelão. A gente fala, caramba, mas não é o fulano, não é o, vamos chamar de Tinoco e Tininha. Não é o Tinoco e a Tininha ali, de madrugada, no tempo que, sabe quando as pessoas, o lixo era recolhido à noite. Hoje não sei como é no bairro de vocês, mas no meu bairro agora o lixo é recolhido durante o dia. Então naquele tempo o lixo era recolhido à noite. Então à noite a gente escutava o saco de lixo sendo rasgado, sendo remexido. Quando a gente corria na janela para ver, era o Toninho que a Tininha lá, remexendo no lixo. Eu falei, meu, casal que tem 6 casas alugadas, veio cheio de dólar
do Canadá remexendo no lixo, cara. Cacete. Aí minha mãe tinha muita amizade com eles, né? Ia lá na casa deles de vez em quando. Aí minha mãe, quando voltava de lá, voltava horrorizada. Ela falava assim: Homero, você não tem noção de como aqueles dois vivem na miséria pura. Eu falei: como assim? Pra você entender, eu fui lá, eu vi eu vi umas louças em cima da pia. Eu falei: eu vou te ajudar. Que ela tem problema nas juntas, né? De reumatismo. Eu falei: eu vou te ajudar. Aí quando eu liguei a torneira, não saiu água. Aí eu falei: ô, Tininha, não tem água aqui? Ah, é que eu desligo para não gastar. Eu fecho no registro para não gastar. Vem cá, pega a água aqui na. Eu tenho os tonel que eu pego da água da chuva. Olha isso. Aí levou minha mãe lá pro quintal, no fundo. Aí mostrou 4 tonel assim de plástico, aqueles tonelzão cheio de água. Minha mãe falou assim: tava cheio de mosquito da dengue. Falei: caramba, que ela. Minha mãe falou assim: eles recolhiam, fechava a água no registro para não gastar e recolhia a água da chuva, tinha adaptado a calha para colocar dentro dos tonel. Aí minha mãe falou assim: pra que fazer isso? Aí eu falei: filho, eu lavei a louça com água de mosquito da dengue, com as larvas tudo remexendo. Eu falei: caramba. Aí eu falei assim: acende a luz aqui pra gente fazer um café. Tinha uma cafeteira lá, minha mãe falou. A minha mãe acendeu o interruptor, não ligou aí. Ué, acabou a luz? Aí a Tininha: não, fulana, é que a gente desliga no, a gente desliga na chave geral para economizar. Eu deixo a geladeira ligada à noite, que é para não estragar a comida, aí de dia ela conserva, mas é para não gastar, sabe? Aí minha mãe: mas como que vocês tomam banho no gelado? Não, a gente, quando tá calor, a gente toma água do tonel ali, pega no tonel para economizar. Aí minha mãe horrorizada, disse que não tinha detergente, disse que na pia era um pedaço de sabonete, assim, para lavar a louça, e eles tomavam banho com esse sabonete, lavavam a louça e lavavam o chão com aquilo. A minha mãe ficava horrorizada e ela disse que abria a geladeira para comer lá, né, com ela. Falou: vamos tomar um café? Vou fazer um café aqui, você pega as coisas, o salgado que tá na geladeira. Diz que a alimentação deles era resto, que o tinoco trazia do boteco lá do centro e o resto que ela trazia do restaurante lanchonete era só fritura, coxinha, salgado. Minha mãe falou: sabe aquele salgado, coxinha azeda, macarrão azedo, resto de marmitex? Minha mãe não teve coragem de comer, disse que só bebericou o café, fingiu que mordeu a coxinha e jogou fora. Aí é um horror aí. Minha mãe falou assim que eles. Minha mãe falou: mas vocês, como vocês estão bem? Não, a gente tá bem, a gente tá recebendo seis aluguel direitinho, a gente ainda tem um dinheiro guardado, mas a gente tem que guardar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O Tonico e a Tininha estavam completamente dominados pela avareza. E trabalhando, eles já não aguentavam mais trabalhar, que eles já estavam com 60 anos, né? Trabalho braçal. Quem que aguenta trabalhar braçal depois dos 60? Isso é raro. E já ela tinha reumatismo. E vivendo de resto. Aí quando era. A gente mora na rua da feira, a gente via eles passando para pegar a xepa, o resto da feira ali, resto de cabeça de peixe, resto de rabo de peixe, verdura jogada, tomate jogado. Eles não compravam nada e só guardando, guardando, guardando e guardando dinheiro, e catando papelão e reciclagem, um horror. Isso ficou anos assim, desse jeito, vivendo dessa forma, comendo mal, se alimentando de lixo da feira, se alimentando de resto de boteco, de resto de restaurante durante anos. O resultado, o que que aconteceu? Depois de uns anos, a saúde cobrou. A Tininha foi a primeira que morreu. Minha mãe morreu primeiro, né? Minha mãe morreu primeiro do que ela. Mas a Tininha morreu, antes de morrer, ela estava cheia de problema de saúde, reumatismo, problema no rim, colesterol alto, por quê? Da má alimentação e de ficar tomando um banho gelado com reumatismo e de viver naquela loucura. Olha só, desligava a chave geral para economizar energia, só ligava à noite para deixar só a geladeira ligada e desligava, fechava o registro de água para não gastar e já usava água com o mosquito da dengue de tonel que recolhia. Pra que isso? Com dois filhos, com faculdade, uma vivendo nos Estados Unidos,
e o outro morando no Canadá, já bem empregados, com a vida feita lá, no que não voltaram para cá, porque pegaram cidadania, e os dois velhos aqui com 6, 7 casas alugadas, ganhando bem e com dinheiro guardado, e nem eu tirava o carro da garagem, para vocês entenderem. Não saíam de carro, era só a pé e usando a carteirinha de idoso para não gastar. E vinha aqui na minha casa perguntar para minha mãe se ela tinha reciclagem para dar. Olha que horror, se tinha reciclagem para dar, se tinha sacolinha de supermercado para dar, para não comprar saco de lixo. Um horror, eles andavam os dois, aquele casal bonito que eu conheci nos anos 80, bem arrumado, ela loira, branca, ele moreno claro, forte, estavam andando como os dois esfarrapados na casa ali dos 58, 60 anos. Dois esfarrapados, igual mendigo, fedido, sujo, a pele oleosa de gordura, economizando até o último centavo. Sei que devem ter juntado milhões. Aí a Tininha morreu de problema no rim, de colesterol, e depois foi o Tinoco que morreu de problema de colesterol, problema no estômago, tudo de má alimentação. Morreram cedo, não morreram idosos, morreram ali com 58, 60 e poucos anos, um horror. Aí o que aconteceu? Os filhos, os dois filhos herdaram, né? Imagina o quanto de milhões que não herdaram, porque eles não gastavam. Diz que colocava tudo na conta. Minha mãe uma vez perguntou, mas vem cá, o que que vocês fazem com esse dinheiro todo de tanta economia? Mulher, a gente guarda, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente põe tudo na poupança. A gente guarda tudo, a gente economiza, porque a gente quer fazer uma grande viagem daqui uns anos. A gente vai voltar para o Canadá naquela loucura. E não gastavam com nada e morreram como dois. Assim, dois mendigos miseráveis, devia ter milhões na conta, né? Porque não gastavam nada, pagava taxa de. Quando você não gasta água e luz, vem a taxa só para você pagar a cada 3 meses. Não gasta tudo aquilo que você. Não vem cobrando os quilowatts mínimos que você gastou. Então, imagina o quanto de dinheiro que esses caras não ajuntavam de salário dele, salário dela e 6 casas, 6 sobrados alugados, fora o dinheiro que guardaram que trouxeram, né, os dólares. Então, eu nunca mais vi nos parentes deles, né? E ficou isso aí, fica a história aí, era horrível. Minha mãe falava assim que dava desgosto de ver aquilo, como eles se alimentavam mal, como eles andavam esfarrapados, tudo na ilusão de juntar um dinheiro para ser usado numa ocasião especial, porque tinha medo do futuro e ficaram paralisados, vivendo uma vida miserável, de quase de indigente, para juntar dinheiro para nada. Para nada não, né? Porque quem herdou foram os filhos. Os filhos devem ter feito a festa, né? Porque imagina só, durante 20, 30 anos juntaram dinheiro até a morte. Então fica aí a dica para vocês, não sejam avarentos, não caiam nessa armadilha aí da avareza. Planejem, quer guardar dinheiro, quer investir, mas tem um objetivo, não faça só por guardar, porque sua mente vai ficando doente, você vai ficando tomado pelo espírito da avareza. Essa foi a história, espero que tenham gostado. Obrigado aos membros, os inscritos e às pessoas que assistem meus vídeos. Eu estava ausente do YouTube esses dias, que eu estou trabalhando muito e estudando, que eu vou fazer 2 concursos agora no mês de maio. Em seguida eu darei notícias para vocês. Fui!